Pra gente destrinchar um pouco essa história aí, né? Você era goleiro, jogou em vários times aí do futebol amador de Araraquara. Como iniciou sua trajetória no futebol amador? De onde veio isso? Fala assim, não, eu vou ser goleiro de time amador, porque ser goleiro não é muito fácil dentro do futebol. E jogando futebol amador, né, tem as cobranças do cotidiano e tal, não é? Como é que foi sua trajetória? Então, Alexandre, foi o seguinte, eu morava no Quitandinha, né? E sempre fui apaixonado por futebol, né? Meu pai ficava até bravo, porque eu rolava uma bola, eu estava atrás, né? Desde pequeno. E o problema de ser goleiro em si foi por causa do tamanho, né? Que nem eu fui treinar na Ferroviária e quem é goleiro? Eu levantava a mão lá, aí eu lembro que o treinador falou, mas você é muito pequeno, né? Não serve para ser goleiro, né? Então eu ia na outra posição, mas não tinha habilidade, né? Agora no gol, sim, desde pequeno já, né? Pulava, gostava muito. E eu morava no Quitandinha, e o Quitandinha, onde é hoje a igreja de São Cristóvão, sim, tinha um campo de futebol. E tinha um time até bom, né? E o Antônio Raimundo, que era o baixinho, já falecido, ele me convidou. E eu comecei no Quitandinha assim. Apesar do que não era muito grande, mas tinha habilidade no gol, né? Então, eu comecei no Quitandinha. Depois passei por vários clubes, voltei no Quitandinha, fui campeão em 74, né? Aquele tempo o futebol tinha divisão, né? O amador. Era a divisão especial, primeira divisão. Como é que era isso? Então, era a divisão especial, que eram os clubes da elite. Seria como a Série A do brasileiro, né? Quem disputava? O próprio Benfica, Santana, Estrela, Tamoio, Atlética, né? Academia São Geraldo. E aí tinha a primeira divisão, né? Que era Cidade Alta, Portuguesa, Melhado, e tinha ainda um varziano, né? Que era uma espécie de terceiro. Então, aquele tempo, você não entrava na divisão especial. Você começava embaixo, justamente, e você ia subindo de divisão. Isso, justamente. Você vê, quando eu fui campeão em 74 com Quitandinha, nós disputamos a final com Cidade Alta, aí que nós fomos para a primeira divisão. Aí nós fomos jogar com o Palmeirinho. Aí a gente tinha que reforçar, porque a primeira divisão era um nível, né? E a divisão especial era outro nível, né? Então tinha que reforçar as equipes. E assim, iniciei. Mas aí quando você começa, você vai jogar em que time? Assim, você fala assim, vou jogar no futebol amador da cidade. Como é que você iniciou isso? No Esporte Clube Quitandinha. No Esporte Clube Quitandinha. O Quitandinha tinha um time. Tinha um time. E você jogava no Quitandinha, mas você jogava pela divisão? Não, iniciei na divisão para trás, né? Depois, quando o Quitandinha subiu, aí eu disputei o amadorzão, que a gente falava, né? Mas eu comecei, era a primeira divisão. Eu tenho até a faixa de campeão, até esqueci de trazer. E depois, mas o nosso time já era muito bom, né? Era Macaco, Nenê, Luizinho Gonçalves, Tampilim, era um timaço naquele tempo. E aí você saiu do Quitandinha, foi para onde? Não, então, aí eu estava no Quitandinha e eu fui trabalhar em Campinas na Robert Bosch. E eu trabalhei 3 anos lá. Inclusive, quando eu cheguei lá, né, as empresas daquele tempo tinham essa mania, né, de futebol, né? O cara jogava uma bolinha, as empresas, né, sempre davam um jeitinho, a Cutralha era assim, Nestlé. Você ia jogar futebol para o time da empresa? Não, você ia na empresa, mas se você jogasse futebol, você tinha, né? Você vê, quando eu cheguei na Bosch, a primeira coisa que perguntaram para mim era se eu jogava futebol. Joga do quê? Goleiro. Goleiro nós temos 4, 5 aí, não sei o quê. A chance vai ser difícil. Mas no primeiro treino que eu fui fazer lá, eu virei titular do time. Né? E aí eu fui para Indaiatuba. Você saiu de Campinas e foi para Indaiatuba? Primavera de Indaiatuba. Time profissional hoje.
Então você trabalhava na Bosch e você Isso, jogava lá. isso. Aí depois você saiu e foi pro Primavera de Indaiatuba. Mas aquele tempo era aqueles campeonatos regional, né? Como o Wagner tinha dito, né? Aqueles campeonatos que tinha do estado. Sim. Então era a Primavera, era o Ituano, esse time do Ituano fazia parte, né? Sim. Salto, Cabriúva, Sorocaba, era um campeonato regional. E como tinha uma pessoa na Bosch de Indaiatuba, me viu e me contratou. E eu fui para lá. Você foi como jogador, mas você ganhava salário? Não era profissional. Você Ganhava. E você acumulava a função? Você trabalhava na Bosch? Não, trabalhava e de domingo ia para Indaiatuba. Domingo você jogava em Indaiatuba? Justamente. Ah, legal. E aí eu fiquei lá mais de um ano. Lá. O time fez uma boa campanha. No primeiro turno a gente foi campeão até. Depois no segundo o time não foi bem, mas eu comecei de lá. De lá... Eu ia para o Rio Branco de Americana, que tinha uma pessoa lá também que queria levar eu para lá, mas aí não deu certo. E aí, aquele tempo, Alexandre, o futebol de amador de Araraquara, você ganhava para jogar. Então, tinha uns bichinhos. Tinha os bichinhos. Tinha uns bichinhos. Né? Mas aí, voltando lá naquela questão, você estava, então, em Indaiatuba, você jogava lá. Depois você voltou para Araraquara? Voltei para Araraquara. Eu morava em Campinas, né? Sim. E eu vinha para Araraquara para jogar. Pelo Indaiatuba? Não. Aí eu comecei a jogar. Você fazia uns freelances? Então, eu saí de lá e trabalhava durante a semana e vim. No fim de semana você vinha para cá? Vinha para Araraquara, para jogar pelos times daqui, ganhava um bichinho e voltava para Campinas para trabalhar. Justamente. E assim foi uns 3 anos, assim. Uhum. E o Santana Futebol Clube, onde foi minha época boa, com o Dr. Croce, que era uma figura humana muito, né, excelente. E você vê, quando saiu os campeonatos amador, os diretores levavam as fichas, né, em casa para assinar. Para assinar. Né? Mas eu não assinava, eu só esperava o Dr. Croce, que eu sabia que o Dr. Croce era uma pessoa, né, um ser humano muito bom, tinha uns bichinhos, né? Então eu sempre fiquei no Santana aí uns 3, 4 anos. Mas aí você estava em Indaiatuba, você voltou para Araraquara. E quando você vinha para Araraquara, você jogava para o Santana? Isso. Aí é aquele negócio. O Mazinho, eu tinha, por ser jogador, o Mazinho era do Paulista, né? E acabou me convidando para trabalhar na autoescola. E aí eu peguei e saí da Bosch lá. Foi difícil para mim sair, que o pessoal não queria que eu saísse de jeito nenhum. Aí eu vim para Araraquara para trabalhar no Mazinho. Aí eu ficava no Santana. Aí o Paulista ficou um tempo afastado, voltou e eu disputei o campeonato com o Paulista. Porque você, quando volta para Araraquara, você então vai trabalhar no despachante e aí você era instrutor de autoescola. Justamente. E você jogava no futebol amador pelo Santana. Isso, pelo Santana. Joguei 77, 78, 79 e 80.